Olá, muito boa noite a todos. Começa agora a 14ª edição do programa Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira. Nosso tema hoje, mais uma vez, é violência urbana. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721. Tema hoje, violência urbana. Vale pergunta, vale comentário, só não vale deixar de participar. Além de você, participam hoje, dessa vez no estúdio, Elcio Batista, mais uma vez conosco, sociólogo, secretário de Políticas para a Juventude de Fortaleza. Participa também, fazendo a estreia, Francisco Veras. Francisco Veras é secretário de Segurança Cidadã de Fortaleza. E nosso comentarista, o empresário Irã Ribeiro. Senhores, muito boa noite, prazer recebê-los. Muito obrigado por ter aceito o convite. Francisco Veras, né? Secretário, pode explicar o que é essa pasta? É um conceito novo? É trazido de algum canto? O que é a segurança cidadã e qual a sua missão frente a essa pasta? Bom dia, boa noite a todos. Realmente, segurança cidadã é um conceito novo em relação à segurança. Ele trabalha mais com relação à prevenção, antecipação do crime, né? Teve início na década de 1990 na Colômbia, né? Com exemplo de Medellín, né? E Bogotá. Esse é um novo conceito, um novo paradigma. Está dando certo, sim, deu certo, melhorou muito, baixou muito os índices de violência nessas duas cidades. E a pasta de segurança cidadã começa agindo como? Nós, dentro da pasta de segurança cidadã, temos a Guarda Municipal, né, e a Defesa Civil, né? Nosso objetivo maior nessa nova concepção de segurança cidadã no município de Fortaleza é, em conjunto com o governo do Estado, diminuir esses índices de violência que hoje impera aqui em Fortaleza. Ok. Elcio, muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Como é que vai ser a atuação, como é que está sendo a atuação da coordenadoria voltada para a juventude? Olha, a atuação da coordenadoria é pensar essa questão da juventude de forma intersetorial e transversal. Ou seja, apesar da gente ter uma coordenadoria com Estado e Secretaria e termos um conjunto de políticas desenvolvidas pela coordenadoria, a gente entende também que nós precisamos trabalhar articulado. Trabalhar articulado, por exemplo, com a Secretaria de Segurança Cidadã, trabalhar articulado com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, enfim, com um conjunto de secretarias, porque a nossa política, o jovem, ele precisa ser atendido de diferentes maneiras. E as políticas públicas são executadas, na sua maior parte, por secretarias específicas, por pastas específicas. Então, é preciso que a gente tenha um olhar integrado. Então, uma das grandes missões da coordenadoria é integrar essas atividades, integrar essas secretarias para que eles possam atender o jovem nas suas necessidades, nos seus interesses e também, obviamente, naquilo que são seus sonhos. Agora, prioritariamente, na nossa secretaria, nós queremos trabalhar com jovens que estão em situação de vulnerabilidade. E esses jovens, boa parte deles a gente vai encontrar hoje nas famílias que são atendidas pelo Bolsa Família, portanto, nós vamos ter um foco nesses jovens. Nós vamos também atuar em muitos jovens hoje que têm baixa escolaridade e, ao mesmo tempo, baixa qualificação profissional. E a gente está começando um trabalho com as torcidas organizadas. Então, esses são focos prioritários da política pública. Vocês sabem, a Secretaria sabe quantos são, o nível de vulnerabilidade, tem estudo para isso? A gente hoje tem algumas informações que nós estamos coletando, inclusive na próxima semana, aí vale o convite, vale a informação, na próxima semana nós teremos a divulgação já de um primeiro relatório com o IPES, o Instituto de Planejamento Econômico do Ceará, justamente para divulgar esses dados referentes à juventude. A base de dados será o IBGE. E em maio, nós vamos lançar também um conjunto de outras informações que nós estamos coletando sobre a juventude em Fortaleza. Agora, o que a gente pode antecipar, a partir das informações que a gente tem, é que nós temos em Fortaleza 720 mil jovens aproximadamente, entre 15 e 29 anos, que é o foco da política de juventude. Entre esses 720 mil jovens, aproximadamente 220 mil jovens não estudam e nem trabalham,
tem baixa escolaridade. 220 mil? É muita gente. É um percentual significativo. Né? 60,4% desses jovens estão em famílias com renda per capita, renda per capita inferior a um salário mínimo, 60,4%. Portanto, são jovens que estão... 64% dos 750 mil. Dos 720 mil, 60% estão em famílias com renda per capita inferior a um salário mínimo. Ou seja, são jovens que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Então, quer dizer, esse é um pouco o perfil que a gente tem dessa juventude, e que a gente está trabalhando esses dados, juntando com dados também de homicídios, dados de acidentes de trânsito, para que a gente tenha uma radiografia e possa informar a população de Fortaleza, a toda a sociedade, e também aos secretários, qual é o nosso desafio na política de juventude. Ok. Irã Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, secretário. Boa noite, Elcio. É realmente um programa que traz muita atenção do telespectador para o nosso horário. Porque se é uma coisa que o fortalezense tem hoje, é medo de sair de casa. Impressionante. Eu vou sair de casa, minha filha fica em casa a chorar. Eu não sei mais, eu trabalho a 3 quarteirões da minha residência. Eu não sei se eu vou de carro, com medo que roubem o carro e me assaltem, ou se eu vou a pé e posso ser assaltado no caminho. Na porta da minha casa, semana passada, contei aqui, semana atrasada, o cara foi assaltado na porta, e quem ia entrando no prédio ainda era... Né? Quer dizer, então, e aqui vem uma pergunta, Milton, uma coisa que hoje não é claro para mim. O jovem, esses 700 mil pessoas que o Elcio terminou de citar, são vítimas ou são algozes? São vítimas, quer dizer, há muitos foram desassistidos, a muitos não foi dada educação. E está lá. 3 cláusulas pétreas da Constituição, saúde, segurança e educação. E não deram para ele, não deram educação, não deram saúde. E agora incriminam. Lógico que nós, cidadãos, querendo gozar do nosso direito de segurança, podemos dizer, mas está na rua, está assaltando. Né? Porque nós queremos a nossa segurança, é uma obrigação do Estado nos dar segurança, mas não temos. Né? Só concluindo, e do outro lado, o jovem que diz, mas eu preciso de educação, eu preciso de saúde, eu não tenho nada privado, disso. Né? E aí nós estamos nessa situação, e uma coisa eu tenho plena convicção, como cearense, sempre morando em Fortaleza, precisamos uma urgente mudança nesse quadro, porque o cidadão de Fortaleza vive amedrontado. Agora, Irã, até respondendo a sua pergunta, também se a gente cai nessa dicotomia, se ele é vítima ou é algoz, a gente perde a perspectiva de entender o problema. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse é um problema complexo. Como todo problema complexo, as soluções dele não são simples. Por exemplo, se vê muito, vamos reduzir a maioridade penal. O impacto, 0. Por quê? Porque isso não tem impacto nenhum nas políticas públicas que a gente precisa desenvolver para essa juventude. Como você bem lembrou, muito dessa política pública que deveria ter sido feito lá atrás, quando ele era criança. Agora nós já estamos trabalhando com um jovem que não foi assistido anteriormente. Por isso que é preciso a gente entender o problema de forma complexa e agir de forma complexa. Nos últimos anos, as capitais brasileiras, só para dar um exemplo do que tem ocorrido. O que tem ocorrido nos últimos 30 anos no Brasil? E aí eu estou falando de um problema que afeta a criminalidade, que afeta a juventude. Um processo de exclusão e de criação de uma cidade toda murada. Então, hoje em dia, para onde é que a classe média alta e a elite foram? São os shopping centers, são os condomínios fechados. E aí você cria uma sociedade que já é segregada, que já é desigual, você está fazendo o quê? Você está radicalizando a segregação e a desigualdade. A falta de praças contribui de sobremaneira para isso. Intervenção urbana, não sei se isso entra, pelo menos a título de sugestão na sua pasta, mas intervenções urbanas são possíveis, pelo menos, serem aventadas? Não tem nem dúvida, né? Intervenção urbana com relação à melhoria das praças, melhoria de educação, melhoria de saúde,
nessa população mais vulnerável, e isso, com certeza, tem um impacto na violência direto. A Secretaria de Segurança pode, por exemplo, propor novos espaços urbanos. Essa proposta já está sendo agora estudada agora no Plano de Segurança Cidadã, certo. que o município foi agora através do decreto do prefeito, né? Nós estamos reunidos, eu, o Elcio, o secretário de Direitos Humanos, o Ipanfló, estudando exatamente isso e ver o que é. Vamos estudar cada local de Fortaleza, as regionais, os bairros e, especificamente, ver o que é que tem que ser feito em cada local desse. São 45 dias para a montagem do plano? Temos 45 dias para montar esse plano. Hoje teve uma segunda reunião, é isso? Isso, já temos a terceira reunião já hoje. Terceira reunião. A terceira reunião. Irã, queria perguntar? Eu trouxe para você, Hamilton, já lhe entreguei, inclusive, uma fita que em 2001 nós recebemos da BBC de Londres. E é fita mesmo. Uma fita mesmo e vai ser convertida em disco agora. Em 2001, eu como presidente da CDL tive a preocupação de mandar para 300 autoridades em Fortaleza sobre a situação de segurança pública no Rio de Janeiro. E nós ainda não estávamos vivendo o que vivemos hoje, né? E nós mandamos essas fitas. A resposta foi muito pequena. Parece que esperavam que chegasse a situação que estamos hoje. A situação que nós estamos hoje, eu como cidadão, eu posso dizer, é uma situação muito difícil. Nós vivemos amedrontados para tudo que fazemos e em todo lugar que vamos. Para mim sair de um banco ali na Praça Portugal, eu passo 2 a 3 ou 5 minutos esperando que saiam 2 pessoas comigo. Porque pelo menos ali vai ser 30% só e 60% se salva. Então, quer dizer, nós estamos vivendo uma verdadeira situação, sei lá, de guerra, de trauma, muito complicada. E essa sensação, esse impacto da sensação subjetiva com relação à segurança. Esse é um trabalho também que tem que ser feito, né? Você tirar essa sensação subjetiva da insegurança. Uma mudança de cultura, né? Isso é uma questão de cultura e questão também do poder público sair nas ruas, né? Dá essa confiança. Exatamente. Mas deixa eu dizer uma coisa, como é que você pode fazer isso se na semana passada eu fui chegando em casa, tinha 2 bandidos, cada qual com uma pistola, assaltando o carro do meu vizinho. Eu tive a sorte de entrar, mas podia ter morrido. E se numa Semana Santa nós registramos 56 assassinatos em todo o estado? 56 assassinatos. Como tira essa sensação de insegurança? Na realidade, foram 56, foram 29 na região metropolitana de Fortaleza. Mas houve a gente fez 29 assassinatos, é muito. Né? Mas no ano passado, no mesmo período de Semana Santa, foram 34. Né? Houve uma diminuição pequena, mas houve. Né? Nós estamos trabalhando já desde o início do mês passado, em conjunto com a Polícia Militar, as secretarias regionais, a SEMA, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, com relação aos bares e restaurantes de Fortaleza e também com relação aos paredões de som. Né? Nós estamos numa perspectiva muito boa, né? Já visitamos mais de 40... Essas iniciativas para as quais eu bato palma, eu queria saber qual a relação... Já se pode relacionar com essa diminuição? Eu acho que não. Eu acho que é muito primário aí de você relacionar, mas eu acredito que já tem um impacto, né? Eu não posso dizer que é realmente esse impacto, porque não existe nenhum estudo ainda, né, feito para ver isso aí. E também é um período muito curto, nós estamos apenas com 1 mês, né? Eu quero ver essa política, eu quero ver isso daqui a 6, 8 meses, 1 ano. Isso vai ser contínuo em todo o mandato do Roberto Cláudio? Exatamente. A proposta é que seja, né? A proposta é que seja, né? Eu queria até agradecer aqui ao secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Francisco Bezerra, ao Wesley também, ao Coronel Paulo Sérgio, do Ronda do Quarteirão, para estar em conjunto com a Prefeitura de Fortaleza, Secretaria de Segurança Cidadã, as secretarias regionais e a SEMA fazendo esse trabalho. Dentro desses aspectos, nós já fechamos mais de 140 bares irregulares. 140? Mais de 140 bares irregulares. Aprender mais de 70 paredões de som. Aplicamos mais de uma centena de multas, né, em cima com relação à questão poluição sonora e outros. Embora a esfera seja municipal aqui, o interior do estado do Ceará está repleto dessa ignorância chamada paredão de som. Eu acho que essa política tem que ser levada aos outros municípios. Exatamente. Isso aí que a gente está tentando conversar até com a própria Secretaria de Segurança, que essa política de Fortaleza também se estenda ao interior do estado também. O sociólogo, o que acha? Já tem reflexo nesse número? Não, eu acho que
você tem que combinar uma série de políticas públicas, uma série de ações. Nenhuma dessas ações isoladas, ela produz o resultado que todo mundo espera, né? Que é uma sociedade em que diminua a fala do medo. Essa fala do medo, ela provoca ações e reações também. Né? Então, a fala do medo, um dos primeiros problemas que ela provoca é o quê? A fala do medo gera uma sensação de insegurança generalizada. A sensação de insegurança generalizada leva as pessoas a excluírem e a segregarem espaços e pessoas também. Isso aumenta o preconceito, a carga de preconceito. Isso aumenta a carga de ressentimento de grupos sociais, das classes mais abastadas com as classes menos abastadas, das classes mais pobres com as classes mais ricas. Isso provoca um crescimento absurdo dos espaços privados e da segurança privada. Nada disso contribui para melhorar o clima urbano e da vida na cidade, da vida comunitária. É preciso, portanto, que a gente diminua essa capacidade dessa fala do medo, produzir esse encadeamento de ações. Agora, é preciso também que a gente tenha políticas públicas para quê? Para que os jovens, sobretudo, numa cidade como a nossa, a maior parte desses jovens, eles tenham acesso àquilo que todo mundo deseja, aquilo que é inerente à condição humana. Todo ser humano, ele deseja 3 coisas basicamente: reconhecimento, prestígio e status. Tudo isso está articulado a 4 tipos de capitais que, na nossa sociedade, são extremamente valorizados. Capital intelectual, capital cultural, capital social e capital econômico. Se nós não tivermos capacidade de gerar isso para a maior parte dos habitantes que vivem na cidade, nós vamos continuar tendo problemas relacionados com a criminalidade. Deixa eu fazer. Eu vou só te pedir, eu volto no segundo bloco com você. No retorno faço. Pronto, eu preciso fazer um breve intervalo. Você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721. Até já. Olá, estamos de volta. Segundo bloco do programa Verdade de hoje, discutindo violência urbana. Você participa com pergunta ou comentário por meio do telefone 3486-1721. Mas participa também aqui no estúdio Elcio Batista, sociólogo, secretário de Políticas para a Juventude de Fortaleza. Participa também Francisco Veras, secretário da nova pasta de Segurança Cidadã do município, e Irã Ribeiro, nosso comentarista. Irã. Eu ia perguntar para o Elcio exatamente sobre o jovem. Porque nós vivemos sob a proteção de uma legislação que protege o jovem. Claro que precisa de proteção, está em formação intelectual, toda a sua formação está sendo produzida naquele espaço de tempo. Mas o que nós estamos sentindo hoje é que o jovem, principalmente esses 200 mil que estão naquela fase de desassistência, tá certo? Procurando o crime, porque ele pode atirar, pode ferir, pode matar alguém e não ser preso. Tá certo? Então, tem dessa procura do jovem pelo crime. E o contrário também eu acho que é verdadeiro. As quadrilhas sempre levam um jovem, porque na hora do crime, não, quem atirou foi ele. Você pode me dizer como funciona isso? Né? Qual é o seu pensamento sobre isso? Primeiro, eu acho que é o seguinte: você já tem um sistema que muitos dizem que nós somos o país da impunidade. Nós somos um país que pune muito. Agora, pune mal, mas pune mal. Sobretudo, pune porque não consegue garantir, efetivar um conjunto de direitos que estão na Constituição e que, por exemplo, você precisa do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, do Estatuto do Torcedor, e agora, amanhã, inclusive, talvez ocorra a votação no Senado, do Estatuto da Juventude, que são o quê? Tudo isso está consagrado na Constituição. Mas nossa sociedade precisa, digamos, fazer com que você tenha um conjunto de outras medidas e uma nova legislação, um estatuto, para que a sociedade atente e essas políticas ganhem visibilidade. Como a sociedade faz isso? Hein?
Como é que nós fazemos Eu estou isso? falando, não sociedade, quando eu falo sociedade, estou falando em termos gerais, é o Estado e a sociedade. Ah, sim. Entenda-se poder público, nas suas diferentes instâncias, desde a União até o município, e entenda-se a sociedade, tanto a sociedade que participa com as organizações da sociedade civil, mas também o setor empresarial. Todos nós temos que ter responsabilidade para realizarmos as políticas públicas necessárias para esse público. Então, essa história de que, não, o crime se utiliza dos jovens para praticar crimes porque os jovens não são punidos, os jovens são punidos sim. O próprio ECA, ele tem um conjunto de punições, ele tem um regime aberto, semiaberto, regime fechado. Agora, nós precisamos garantir que a maior parte dos jovens não se sintam atraídas pelo crime. O que a gente tem que entender é que o crime, aí como sociólogo, o que acontece? Você tem um sistema crime e um sistema não crime. Por incrível que pareça, o sistema não crime oferece, às vezes, muitas oportunidades para os jovens que o sistema crime oferece oportunidades que o sistema não crime não oferece. Um jovem que tem dificuldade, não saiu da escola, porque não se identifica com a escola, não tem qualificação profissional. No mundo do crime, ele pode receber lá, ter seu dinheiro. Quando Isso ele é importante, né? Quando ele coloca uma arma no bolso, ou no cós da calça, ou aponta para alguém, ele passa a ser reconhecido, ele passa a ter um status que ele não tinha, um prestígio que ele não tinha, e ele passa a participar do mercado como consumidor. Como consumidor e como... Ou seja, nós consumidor. vivemos num mundo onde o mundo do crime impera. Não. Onde o mundo acho que do não crime, impera. às vezes, oferece oportunidades que nós não estamos sendo capazes de Principalmente para os jovens. Para os jovens. Agora, esse que é o grande desafio. Por isso que, nessa gestão do Roberto Cláudio, a nossa missão é o quê? Criar uma rede de proteção e oportunidades para a juventude aqui em Fortaleza, para que o jovem possa acessar e que a gente possa competir. E lembrando que o com Elcio esse outro falou, mundo. nós temos 200 mil jovens, né, aí ociosos, né, sem educação, sem trabalho. Mas a gente tem que olhar pelo lado bom também. Assim, será que esses 200 mil jovens estão na criminalidade? Lógico que não estão. Claro né? que não. É uma minoria desses 200 mil jovens. Né? Então, quer dizer, nós ainda temos esperança, uma grande esperança, que esses índices de criminalidade, essa juventude ainda não está perdida. Por falar em política pública, como é que estão os CUCAs? Olha, os CUCAs são um braço importante da política pública de juventude. Né? Quando nós tivermos a rede com os 6 CUCAs, eles serão a porta de entrada para essa juventude acessarem o conjunto de políticas públicas que são ofertadas pelo município, mas outras são ofertadas pelo próprio governo do Estado e outras são ofertadas pela sociedade civil organizada e pelos empresários. A nossa ideia é que a gente crie uma rede e que todos participem dessa rede e possam os jovens acessar essa rede. Mas especialmente sobre os CUCAs, tem um funcionando e os outros 2 a gente acredita que vai entregar para a população, para a juventude, em outubro. Quais são? CUCA do Janguru Sul, que é o CUCA da Regional 6, que é Janguru Sul, São Cristóvão, e o CUCA do Munubim, que é na Regional 5. Nesse local onde nós temos um CUCA funcionando, que se não me engano é ali Barra do Ceará. O índice de criminalidade lá, como é que está? Houve mudança? Como é que está lá? Essa é uma das coisas que a gente está fazendo agora. Nós estamos vamos começar uma pesquisa que é para começar a avaliar o impacto naquela área, né? Dos jovens que estão acessando o CUCA e qual é o impacto que tem em termos de redução ou não da criminalidade. Agora, basta dizer o seguinte, o CUCA, por si só, não reduz índice de criminalidade, aquilo que eu falei. Nós precisamos ter uma política articulada. Nenhuma política só resolve, né? Agora, dentro do CUCA hoje, já nessa gestão, nós criamos uma área de mediação de conflitos, que é justamente para trabalhar dentro do CUCA e fora do CUCA, no entorno dele, com a questão de mediação de conflito. Nós estamos começando a levar o CUCA para além, digamos, das suas fronteiras ali institucionais, que é o quê? Levá-la à comunidade, levá-la aos bairros, levar à rua. Nós vamos começar uma política a partir do CUCA, em toda a Barra do Ceará, que é monitorar as famílias que recebem Bolsa Família, os jovens que são beneficiários dessas famílias, que recebem Bolsa Família, que estão em situação de vulnerabilidade para fazer um trabalho focado. Tem mais uma pergunta que eu gosto de fazer, amigo, porque esse assunto interessa demais ao nosso... E sobre os jovens que estão ligados à droga, principalmente essa droga que está acabando com a nossa juventude, chamada crack. Quer dizer, o que é que nós temos aí no curto prazo? Quantas casas
de recuperação nós vamos ter, quantos grupos de recuperação, grupos de ajuda mútua, o que é que tem sido feito? Isso que o Irã está dizendo faz parte do plano de segurança cidadã? Faz sim. Hoje a Juliana, que é a coordenadora com relação à política de drogas, ela também está dentro do nosso plano estratégico, né, com relação ao plano de segurança cidadã. Então, isso aí também vai ser debatido, vai ser também focado, com relação aos jovens vulneráveis, né, a questão da droga, né, todos eles vão estar dentro desse plano, né. Acreditamos que até o início de maio, quando a gente tiver com esse plano já pronto, o prefeito vai levar ao governador, né, a proposta do município com relação à segurança de Fortaleza. Isso vai se discutir com o governador vai mostrar a proposta também do Estado, e os dois interligados, né, fazendo o mesmo trabalho, vamos começar esse trabalho. Acho que o foco maior é em cima do jovem, né, não tem outro, porque ele hoje ele é o autor, vamos dizer, com relação à criminalidade e também a vítima, né? Hoje, a maioria dos homicídios hoje aqui em Fortaleza e no estado do Ceará é contra o jovem até 25 anos de idade. Né? Então, quer dizer, esse é o foco realmente com relação à segurança. Agora, respondendo a tua pergunta, Irã, a Juliana Sena, coordenadora de políticas sobre drogas, ela já foi criado um comitê gestor, certo? Que é uma das exigências para Fortaleza aderir ao plano do governo federal, crack é possível vencer. Então está sendo estruturado um plano para Fortaleza. Esse plano envolve prevenção, recuperação e ressocialização. Todas as pessoas que estão envolvidas com droga na cidade. Então é um plano abrangente, que tem um conjunto de ações, e que esse conjunto de ações ele vai ser desenvolvido de forma intersetorial, mas coordenada pela Coordenadoria de Políticas sobre Drogas. Agora, um outro aspecto que é importante frisar, e eu sempre venho colocando, é o seguinte: numa população de 720 mil jovens entre 15 e 29 anos, nós temos que olhar para ela como oportunidade, como potencialidade, porque esses jovens são extremamente criativos, são jovens que estão com muita vontade de fazer as coisas. Agora, é preciso que a gente dê oportunidade. Então, é preciso que a gente não olhe para o jovem só pelo viés da criminalidade ou pelo viés da criminalização. É por isso que a gente agora começou um trabalho com que nós vamos fazer a primeira semana do grafite. Na próxima semana começa a primeira semana do grafite. Fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal, a pedido do vereador Evaldo Lima, que pediu o quê? Pediu para que a gente fizesse audiência pública para discutir grafite, muralismo e pichação. Vamos começar um trabalho com grafite, mas também com os pichadores. E começamos um trabalho com as torcidas organizadas, porque a gente acredita que é preciso aproveitar a potencialidade dos jovens. Os jovens têm muita vontade, então são muito criativos. É preciso que a gente aproveite isso, porque esse aproveitamento é que vai fazer com que a gente tenha uma juventude mais engajada socialmente, uma juventude melhor qualificada, com melhores indicadores de educação e, obviamente, uma cidade mais segura, que oferta mais oportunidades para esses jovens. O papel da Guarda Municipal nesse processo? É importantíssimo, né? Nós fizemos uma reestruturação da Guarda, agora nesse primeiro momento, e tiramos o foco da Guarda agora para a comunidade, né? Antes a Guarda estava muito voltada ao patrimônio público dentro dos prédios públicos, como as secretarias, né? Algumas regionais, e isso nós estamos agora colocando dentro dos terminais, né? Hoje nós estamos agora remontando a guarda nos terminais, vão ficar, são 3 turnos de guarda, agora com 5 homens em cada terminal. Nas praças públicas também nós estamos agora, já colocamos em 15 praças públicas aqui em Fortaleza. Aumentamos o efetivo também do ciclopatrulhamento, né? Nós temos guardas agora em bicicletas, né? Ali no centro da cidade e na beira-mar. Por falar em efetivo, você falava em concurso, né? Nós temos um concurso agora. Que vai acontecer em 2013. Já foi autorizado agora pelo prefeito, né? Nós vamos colocar mais 1.000 guardas aqui em Fortaleza. Acredito que agora no início do ano de 2014, vamos iniciar o concurso agora a partir, provavelmente, de maio, só que é um concurso um pouco prolongado, né? Ele tem 3 fases, a primeira fase é objetiva, a segunda fase é prova física. Já para ocupar as 1.000 vagas. Mas já para ocupar as 1.000 vagas, né? Isso aí já é esse é o plano de governo do Roberto Cláudio. Isso é uma proposta dentro do plano dele, né? E nós já vamos começar a executar. E guarda com arma de fogo conforme
o Major Plauto já adiantou aqui semana passada. Nós provavelmente sim. Esse concurso nós já vamos fazer, o curso de formação dele já vai ter prática de tiro com armas letais e não letais. Irã? Eu estava querendo fazer uma pergunta aqui que nós já até exploramos isso semana passada, mas cabe de novo. Quer dizer, a violência, ela não existe violência por violência. Existem as causas que levam à violência. E nós temos uma causa muito forte aqui em Fortaleza, na região metropolitana, que é o sistema de trânsito. Tá certo? As discussões, os desentendimentos gerados por problemas no trânsito. E nós temos na 13 de Maio, nós temos na Antônio Salles, na Costa Barros e diversas avenidas. Hoje você nota que as motos não estão ocupando mais somente o asfalto. Elas estão andando por cima da calçada e atropelando pedestres em cima da calçada. Ciclovia também, viu? Em cima de ciclovia. Quer dizer, o que é que está sendo feito para diminuir esta violência que está sendo produzida nos conflitos de trânsito, de pedestre versus moto, moto versus carro? O que está sendo feito? Eu acho que está faltando fiscalização, né? Eu acho que a MC está com baixo efetivo de agentes, né? Eu acho que nós temos também que começar a mudar a questão da fiscalização. Por que nós não fazemos essa fiscalização como acontece hoje com os radares, em relação à velocidade, a passar por sinal vermelho, a gente não começar a monitorar, a MC ter câmeras monitorando essas áreas que têm maior índice, né, desse tipo de infração de trânsito, com agentes monitorando essas câmeras e multando. Legalmente é possível. Eu acredito que sim, não tem problema nenhum. Peço licença, vocês temos que atender uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Meu nome é Rogério, do bairro Sérgio Luiz. Rogério, pergunta ou comentário? É só um comentário. A grande violência que há aqui em Fortaleza é a mesma violência que há em todas as capitais, ou seja, em todas as cidades do Brasil, né? Certo. Então, a pergunta é, a maior violência que pode ter no nosso país não é essa violência aqui embaixo que os senhores, com todo respeito aí, estão comentando. Isso sim é um grande escalão da política brasileira, né? Porque quando lá no alto escalão é desviado bilhões de reais que deveriam ir para a saúde, para a educação, né, para lazer, para os jovens aqui embaixo, então essa grande violência gera a violência daqui de baixo. Ok? Ok, muito ok, obrigado, Rogério. boa noite. Nós que agradecemos sua ligação. Muito boa noite, liga outras vezes. Quem comenta? Na verdade, bom, ele está falando de corrupção. Acho que toda vida que a gente coloca peso numa única explicação, a gente não consegue explicar muito bem. Acho que a corrupção, assim como ele está dizendo que violência tem em todo canto, corrupção também tem em todo canto. A grande questão é você saber se a corrupção é algo institucionalizado ou se ela é algo individualizado. Essa que é a grande discussão sobre corrupção. O que você acha aqui no Brasil? Eu acho que, por exemplo, nos últimos anos, o Brasil conseguiu, através da Polícia Federal, sobretudo, e através de um conjunto de outras instituições, eu acho que a gente tem avançado muito no que diz respeito à corrupção e que a gente tem diminuído muito a corrupção com políticas públicas mais eficientes. Você pegue, por exemplo, o que ocorria no passado quando a gente falava em transferência de recursos do governo, ou de qualquer governo, federal, estadual, municipal, para a população. Como é que ele ocorria? Ele ocorria através de alguns sistemas que favoreciam a corrupção. Como é que ocorre hoje? Através de um cartão, como Bolsa Família, que quem recebe é a mulher, não é o homem, é a mulher que recebe, porque existem estudos que mostram que ela, ao receber o dinheiro, ela gasta melhor esse recurso, ela investe mais na família, na criança, na alimentação, na roupa, enfim, na saúde. Então, isso mostra que nós estamos aperfeiçoando essas políticas de transferência de renda e estamos aperfeiçoando através dos organismos de controle. Nós hoje temos um conjunto de organismos de controle que funcionam muito melhor do que funcionam no passado. Agora, nunca vai ter uma situação ideal em relação a essa questão, mas eu acho que a gente está aperfeiçoando e está melhorando. Em relação àquilo que você falou do trânsito, lá a Coordenadoria de Juventude, nós estamos levantando as estatísticas de acidente de moto envolvendo jovens e também de acidente de trânsito. E nós vamos começar, muito provavelmente, a partir de maio, junho, e nós vamos nos reunir com as
empresas de carro, mas sobretudo aquelas de moto em Fortaleza, as revendedoras de motos, para que a gente construa uma política junto com elas de educação no trânsito, de fiscalização junto com elas, de aproximação com a juventude, de orientação para o jovem de como dirigir a moto e tudo mais, oferecendo, se for o caso, cursos de qualificação para eles, enfim, construindo uma série de projetos para que a gente possa diminuir a letalidade que nós temos hoje em relação, sobretudo, à moto. Ok, senhores, peço licença, temos que fazer um breve intervalo, você pode e deve participar. 3486-1721, ainda falta um bloco. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa A Verdade de hoje, discutindo mais uma vez violência urbana. Você participa por meio do telefone 3486-1721. Além de você, participam Elcio Batista, sociólogo e secretário de Políticas para a Juventude de Fortaleza. Participa também Francisco Vera, secretário de Segurança Cidadã de Fortaleza, e nosso comentarista, o empresário Irã Ribeiro. Antes de ir ao ar, a gente conversava com o Veras, e desordem gera desordem, né? E ordem estimula a ordem. Quero saber qual a preocupação dessa gestão para a poluição sonora, visual, ocupação de calçadas, lixo, enfim. São preocupações prioritárias, né? Nós já começamos, como já falei naquele primeiro bloco, a questão do ordenamento dos bares e restaurantes de Fortaleza e paredões de som, né? A Secretaria de Urbanismo também, ela já começou a questão das placas, né? Da poluição visual, já começou também a retirar essas placas que está poluindo, né? As ruas de Fortaleza também, né? Então, nós vamos trabalhar em todas essas áreas, né? Limpeza urbana, isso aí também gera insegurança, gera também outros aspectos também com relação à falta de ordenação do município. Eu estou certo quando eu relaciono isso à violência? Olha, existe uma teoria, são várias teorias relacionadas com criminalidade e violência. É até importante a gente um pouco separar crime de violência. Né? Por quê? Porque crime é aquilo que a sociedade pune e acredita que aquilo é uma transgressão. Isso é crime. Violência é outra coisa. Violência é por isso que você tem, toda a sociedade tem crime. Mas nem toda a sociedade tem violência. Tem morte, letalidade, nem toda tem. Mas existe uma teoria chamada teoria ecológica da violência. O que é a teoria ecológica da violência? Teoria ecológica, ou do crime, melhor falar do crime. Teoria ecológica do crime, ela diz o quê? Ela diz o seguinte, que se você tem um ambiente, e esse ambiente, ele é desorganizado, ele é sujo, ele é mal iluminado, ele é desorganizado, você tem, e aí ficou conhecido, inclusive, janelas quebradas, o que acontece? Isso estimula um comportamento violento, um comportamento criminoso. Se você tem, por outro lado, um ambiente em que você não encontra essas características, isso estimula um comportamento o quê? Um comportamento mais ordenado. É a mesma coisa da sua casa. Se você está em casa e está cheio de lixo, e você acabou de mascar um chiclete, o que você faz? Se está tudo cheio de lixo, você joga o chiclete em qualquer canto. Se está tudo limpinho, você se sente constrangido a jogar um chiclete no chão. Bom, peço licença, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome? William aqui de Barroso. William, você tem pergunta ou comentário? Ô Pedro, eu queria fazer uma pergunta ao secretário. Fique à vontade. Eu queria saber como ele está trazendo a renovação aí da Guarda Municipal aqui de Fortaleza. Ok. Eu queria saber se ele tem algum projeto para trazer segurança para os postos de saúde de Fortaleza. Postos de saúde. A segurança é mínima, ou seja, é zero. Ok, William. Saber qual é o projeto dele. Muito obrigado pela sua ligação. Muito boa noite. Liga outras vezes, viu? Com relação à pergunta, nós temos o projeto com relação aos postos. Hoje, o grande problema hoje da Guarda é efetivo, né? Hoje tem mais de 300 postos aqui, postos com unidade de saúde, com CAPS aqui em Fortaleza. E são 1.000 homens. Isso, são 1.400 homens, né? Mas o guarda ele não trabalha 24 horas, né? Então, teria que ser em regime ou de plantão ou em regime de 8 horas. Né? Então, eu teria que ter, para cobrir isso, no mínimo 2, 3 mil homens. Então, nós não temos. Então, nós temos que pensar também em outra perspectiva também com relação aos postos de saúde.
que é o monitoramento, né, através de câmeras, né? E também ronda, né? Nós temos a parte também de ronda da Guarda Municipal, né, que abrange mais unidades de saúde. Então, né? com mais efetivos, os postos devem ser... Vão ser contemplados também. contemplados. Vão ser contemplados também. Eu queria fazer uma pergunta voltando àquele ordenamento que o Hamilton falou. Olha, aqui na Praça Portugal, você encontra, pelo menos em 4 quadras, você encontra 3 quadras que tem aquelas banquinhas vendendo bebidas alcoólicas para qualquer pessoa. Não precisa ser maior, no meio da rua. Isso é um desordenamento urbano. Se você passar no Campo do América, tem lá um bar feito na esquina que vende tudo e a qualquer pessoa. Eu não estou falando de uma instituição comercial que precisou de um alvará para funcionar. Ele eu estou falando... ocupou a calçada. Ocupou a calçada, ou ocupou uma praça, ou ocupou uma esquina, e são diversos. Se nós andarmos aqui, onde eu ando mais na Aldeota, mas nos bairros mais distantes também tem. Quer dizer, o que é que está sendo feito para proibir a utilização do espaço público, da calçada, que é o ambiente do pedestre, por esses comerciantes que usam indevidamente o espaço? Vou complementar a pergunta do Irã. Na Washington Soares tem uma casa de show. No dia que há show à noite, de manhã, já há cadeiras loteando o espaço ali, para que um não coloque um comércio no lugar do outro. Isso aí é cultural aqui em Fortaleza, né? Não só em Fortaleza, acho que no Nordeste todo e no Brasil todo, né? A Prefeitura está tentando ordenar esse comércio, né? Esse comércio informal. Temos que chamar Quer dizer que é a cultura da desobediência à lei. Já tem a lei. cultura da desobediência e está imperando aqui no Brasil todo, né? Então, isso aí acontece em dias de jogos, acontece no Réveillon, acontece... E assim, a grande argumentação deles é que eles estão trabalhando, eles são trabalhadores, né? Eles precisam de um espaço, eles não têm outra forma de comercializar, né? Mas... E assim, nós estamos tentando, através das regionais, né, ordenar isso aí, né, e ver uma solução. Né? Eu acho que isso aí é um trabalho que vai ser árduo para a Prefeitura tentar ordenar isso aí. Irã, você foi presidente da Câmara de Dirigentes Logística de Fortaleza. Com muito orgulho. Pois é. Você sabe que, portanto, você tem a informação de que aproximadamente, porque a gente não tem como precisar isso, mas aproximadamente 50%, até mais um pouco, do comércio em Fortaleza é informal. Nós temos uma alta taxa de informalidade. Então, é preciso o quê? Fazer um esforço grande de formalização. Porque não adianta você jogar essas pessoas, proibir jogar essas pessoas num lado da ilegalidade. Se coloca no lado da ilegalidade, é a pior saída. A mesma coisa que se faz, e que eu sempre digo, em relação à criminalização de várias coisas relacionadas aos jovens. Se você criminaliza, é a pior saída, porque quando você rotula, quando você estigmatiza o outro como criminoso, a tendência é que ele se comporte da forma como você o imagina, como criminoso. Elcio, eu concordo, me perdoe, mas eu concordo com o que você está dizendo. Eu fui presidente da CDL há 10 anos atrás, e só aumentou isso. Claro, não diminuiu, só aumentou. Veja, se você for em Paris, você vai encontrar gente no comércio também na rua. Agora, qual é a diferença? A diferença é que aquela pessoa está lá na rua, o poder público conhece ela, sabe dela, e ela está lá porque o poder público autorizou. Ok? Então, assim, o que é preciso fazer? Veja o nosso caso aqui, onde nós estamos aqui gravando o programa na Aldeota. Qual é um dos problemas da Aldeota? E eu vou comparar com o Rio de Janeiro, porque é importante que a gente atente que o Rio de Janeiro, que todo mundo acha que é extremamente violento, ele consegue passar uma sensação de segurança maior do que aqui em Fortaleza, na Aldeota, no Meireles, etc. Aqui em Fortaleza, tu anda 6, 8 quarteirões, não tem uma padaria, não tem um botequim, não tem nada. É só prédio, muro alto, guarita, que parece um presídio. Com as suas cercas elétricas. Com as suas cercas elétricas, cão, etc, etc. No Rio de Janeiro, você anda em Ipanema, Copacabana, Leblon, o que tu encontra? Tu encontra lá bar, aí embaixo dos prédios, uma cabeleireira, um supermercado, restaurante. Daqui a pouco tu passa, tem o quê? Tem um botequim lá, que é com esse que você está falando que fica aqui na esquina, tem um botequim lá. Um botequim que você vai encontrar o cara do morro que desceu, que está lá, é o porteiro que está lá bebendo com o patrão, com um empresário.
que mora naquele prédio, que é rico e tal, mas está lá bebendo com o porteiro. Mais uma pergunta. Você tem sociabilidade. Qualquer agressão à lei no que diz respeito a fornecimento de bebidas alcoólicas a menores, por exemplo, nós temos a quem responsabilizar. Sim, ao claro. dono daquele ambiente Verdade. devidamente constituído. No caso dessas barracas no meio da rua, responsabiliza quem? Mas é isso que eu estou dizendo. O poder público, primeiro, tem que ele tem que... responsabilizar o dono da barraca. Dono da barraca. Como Por que você não sabe nem não quem tem é? fiscalização, sabe? Você chega, você só pode responsabilizar no flagrante. A flagrante. No flagrante. Ah. Não tem como eu fazer de outra forma. Tem que ser Na verdade, no você está flagrante, dizendo né? é criar uma nova cultura, então, da fiscalização. Também. E do resiste, Que é possível, mas não É havia. verdade. É não, isso? não havia. Nós temos um exemplo agora prático com relação à questão da Zé Avelino. Tinham tomado o centro da cidade, né? Quer dizer, você estava lá pendurado calcinha na grade da catedral, se vendendo nas outras ruas. Tinha um horário lá no centro da cidade que não passava mais carro, né? E nós se reunimos com o secretário Regis, né? Nos reunimos com o prefeito e ordenamos isso, né? Chegamos, fizemos um comunicado para todos eles, reordenamos todo o Zé Avelino em 2 dias com horário fixo, né? E vamos fazer o quê? Vamos montar uma estrutura para colocá-lo lá dentro. E fazer o quê? O poder público tem que ficar lá o tempo todo, para não voltar. Porque se eu fizer essa política, coloquei todos eles, ordenei, né, formalizei, coloquei todos eles dentro de um galpão. Quando você sai, cria um vácuo de poder e eles começam a retornar. Por quê? Porque é a questão do comércio. Ele vai para a rua, a maioria daqueles que estão na rua lá na Zé Avelino já tem um box dentro de alguma unidade daquela. Mas por que ele vai para a rua? Porque ele acha que ali na rua a clientela vem mais, ele vai vender mais. Aí o outro vai ficar mais na frente dele também porque vai vender mais. E isso gera a desordem. Né? Então, se o poder público não chegar e colocar ordem, não resolve. Aí volta para aquele processo dele, que ele é da teoria da janela quebrada, né? Exatamente, mas é fato. Né? E aí eu vou fazer uma defesa dos economistas clássicos, do Adam Smith, Ricardo, etc. Eu acho que eles acertaram no ponto na definição da natureza humana. Ninguém quer se falar mais de natureza humana hoje, é um debate um pouco superado, mas há uma tendência do ser humano, egoisticamente falando, de expansão dos seus interesses. Certo? Por isso que você tem uma tendência, numa economia capitalista, a um monopólio. É por isso que você tem que ter instituições antitrustes, para controlar o quê? Para tentar evitar o monopólio. Porque a tendência natural é a monopolização. Isso vale tanto para uma grande empresa, ou para o sistema capitalista entendido como um sistema de empresas, mas isso vale também para o ser humano. Então, o que é que precisa você ter? A regulação é fundamental. Veja que nós estamos pagando o ônus de uma crise de 2008, que faltou o quê? Regulação do Estado. Regulação e o Estado precisa regular o quê? Regular a vida comunitária, quer seja ela do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, etc. Democracia não é um sistema, por exemplo, todo mundo fala que democracia é um sistema de liberdade. É ótimo, é um sistema de liberdade. Eu não disse que nós íamos concordar em algum ponto, mas é isso. Isso não significa que não seja um sistema de liberdade, não pressupõe que não tenha regulação. A democracia precisa de regulação. Claro. O debate precisa ser regulado. Tem a velha liberdade do outro, né? Claro. O que a gente precisa definir é o seguinte. Primeiro, qual é o tamanho da regulação? Até onde ela vai? Qual é o limite disso? Eu acho que a regulação nesse país já tem demais, né? Falta mesmo é nós temos leis demais. Agora, cumpri-las... Isso é o que está faltando, não é regulação. É cumprimento de lei. Quando eu falo regulação, porque aí a gente tem que fazer uma diferença entre norma, que nomos, que vem de nomos, é lei, e regra. Regra é aquilo que a gente estabelece na vida comunitária, na vida social, que não é uma lei, mas é uma regra. E temos o nomos, que é a lei. No Brasil você tem o quê? Muito nomos e pouca regra. Eu acho que existe muito dos dois, né? Falta mesmo é cumprimento tanto da regra como também da fiscalidade. A gente tem norma. Em torno de 4 minutos apenas de programa. Eu queria falar, pelo menos a gente arrematar um pouco do plano de segurança cidadã, que eu acho que é o que grande parte das esperanças aí de um convívio melhor devem estar depositados aí. Pelo menos é o que a gente pretende, né? O que pode adiantar? O que os senhores poderiam dizer a respeito desse plano que vai ser formatado daqui a menos de 30 dias, né? Falta menos de 30 dias. O que eu quero dizer com relação ao plano de segurança cidadã é que ele vai focar exatamente o que nós estamos discutindo até agora. Tem que ser um plano multissetorial, né? Porque a gente sabe que a violência ela não parte só de um local.
né? Ela tem vários fatores que geram violência, né? Então, se não houver... Quem participa? Participa hoje a Secretaria de Segurança Cidadã, a Secretaria de Direitos Humanos, certo. a Secretaria de Combate, Coordenadoria de Combate a Drogas, a AMC, o IPANFLOR e Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Juventude. Uma das primeiras ações da IPANFLOR, né? IPANFLOR e Juventude também, né? Sim. E nos assessorando está o Flávio Taliba. E a Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Exato. E Flávio Taliba está nos assessorando, né? O professor Zé Raimundo também e o ex-governador e candidato também agora a prefeito, Moroni Torga, também está nos assessorando nesse plano. Né? Tá. Ações efetivas. O que vocês poderiam dizer para a gente? Olha, pode dizer, Elcio. Na verdade, o plano está começando a se estabelecer. Nós estamos na terceira reunião. Essa terceira reunião foi uma reunião em que a gente debateu alguns dados estatísticos, foi uma apresentação do Atalib sobre Fortaleza, aspectos demográficos, socioeconômicos, indicando algumas áreas de maior vulnerabilidade. Agora, o que a gente é interessante de adiantar é o seguinte, é que o plano, primeiro, que a violência diminuir a violência, obviamente, é um dos objetivos do plano. Mas o plano é muito mais abrangente. Ele tem uma dimensão econômica, ele tem uma dimensão social, ele tem uma dimensão urbana, ele tem uma dimensão que a gente pode chamar, que é mais de segurança, no sentido clássico, vinculado a instituições, que é o da Guarda Municipal. Então, ele é multidimensional e intersetorial. É isso que vai garantir a efetividade do plano, que nós vamos apresentar ao governo do Estado, que em articulação com o plano do governo do Estado, a gente entende que isso vai produzir o quê? Uma cidade melhor para se viver, uma cidade pacífica e segura. E lembrando bem, assim, a diferenciação das competências, né? O que seria de competência do município e o que seria competência do Estado, né? O município está mais na esfera da prevenção, antecipação do crime, monitoramento dessa violência, né? Da segurança. E o Estado é mais na parte mais repressiva, né? Com a polícia na rua, né? Com a questão do Poder Judiciário, a questão Quem também coordena? da Polícia Civil. É a Secretaria de Segurança Cidadã. A Secretaria vai ficar na coordenação disso. Exato. E como é que a gente vai poder acompanhar? É entrar em contato com o secretário ou pelo site mesmo da Prefeitura, vocês podem acompanhar. A Secretaria de Segurança ainda não está lá no site da Prefeitura, né? Não, o site da Prefeitura agora é uma só, né? Ela vai Certo. estar englobando todas as secretarias dentro do site. Eu não sei como é que está já a figura do site, se já tem Como está o link, andamento. Né? Se já tem um link. Hoje eu procurei, realmente não vi, mas, não viu, né? enfim. Agora, daqui a 30 dias, se passaram 15, daqui a 30 dias, esse plano ele tem que ser fechado, porque foi um decreto do prefeito, em 45 dias tem que estar pronto para ser levado ao governo do Estado. Senhores, acabou, infelizmente. 15 segundos para as despedidas. Elcio? Não, só quero agradecer a oportunidade de falar um pouco das políticas públicas de juventude. Eu acho que a gente está construindo uma grande política pública de juventude. Vamos fazer fortes investimentos nos próximos 4 anos. Eu tenho certeza que a gente vai oferecer as juventudes em Fortaleza, porque ela é muito diversificada. Nós vamos oferecer mais educação, mais qualificação profissional, mais educação, mais esporte, mais oportunidades de realização do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo e, digamos assim, e objetivamente, nós vamos tentar oferecer os 4 tipos de capitais que eu falei no início. Capital econômico, capital cultural, capital social e capital intelectual. Veras? Eu também queria agradecer, né? Dizer à população de Fortaleza, né? Que nós temos uma grande esperança, né, de resolver esse problema, resolver não, né, melhorar essa situação de segurança de Fortaleza. Né? Que essa política seja não só do município, mas também do Estado. Agradecer também aqui, informando que hoje, né, o Estado está nos assessorando também com relação a essa política. Né? E finalizando aqui, agradecer mais uma vez aqui ao Irã, ao Elcio, pela essa oportunidade aqui desse debate. Irã Ribeiro? Eu quero só dizer, como cidadão de Fortaleza, que nós estamos ansiosos. São mais de 16 anos que nós, muitas vezes, não dormimos à noite. Eu sou pai de 2 jovens, um homem e uma mulher. Tá certo? E sei o que sofre um pai ao deitar e não ver o filho ter chegado em casa e não confiar na segurança da sua cidade. É como eu me sinto hoje. Senhores, muito obrigado pela presença. Agradeço em nome da TV, o frutífero debate.
Agradeço a você que esteve conosco, que ligou, que tentou ligar, mas não conseguiu. Grande abraço. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais a verdade. Um abraço. Tchau.